Bom, atenção, hein, gente, porque agora a gente recebe aqui no Mais Vida o cônego José Bison trazendo para nós uma notícia muito especial. Amanhã, dia 18 de junho, o cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e o sheik Mohamed Al-Bukai, da Mesquita de Santo Amaro, vão assinar o documento em que confirmam a declaração Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum. O ato tem grande importância e nós queremos que você aí de casa também reflita conosco. Padre Bison, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida. Muito obrigado, obrigado. Prazer em revê-lo, né? Obrigado. Faz tempo. Não muito tempo. Não muito tempo. É que o Seja tempo passa bem-vindo, muito depressa. Então tá bom. Também acho. Por favor, fique à bem-vindo, vontade. Vamos começar falando aí dessa visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes, né, no início de fevereiro desse ano, porque até então nenhum Papa tinha feito isso antes, né? Mas o motivo da viagem foi muito nobre, muito especial e a gente gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa o que o pontífice foi fazer lá, né? Claro, é sempre uma novidade as visitas apostólicas do Papa Francisco, né? Ele sempre traz algo de novo. E assim como ele é amado e respeitado e querido entre as outras religiões, ele teve essa inspiração, né, de estar entre os nossos irmãos muçulmanos para assinar esse decreto, esse acordo, esse documento, Fraternidade Humana. Isso mostra que quem tem fé, quem crê, o outro se torna irmão. Não tem por que eu temer do outro, né? E o Papa Francisco deu esse sinal. Também porque encontrou abertura do outro lado também. Com certeza. Né? Isso é muito importante, esse documento que foi assinado no início do mês de fevereiro. Se lembram quando o Papa Francisco também esteve no Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude? Sim. Também, né? Sim. Alguns encontros assim inesperados com pessoas de outros segmentos, né? Desceu do carro e foi ao encontro, rezou com as pessoas. Então ele tem eu diria assim, essa inspiração divina do Espírito Santo que leva a igreja a abrir-se para os nossos irmãos que professam a fé em outro modo de ser, né? Isso foi essa ação do Papa. E um documento muito atual, até que ele pede assim, estudem esse documento. É uma riqueza nós lermos esse documento, né? O que ele tem de conteúdo, daríamos para refletir muito tempo. Vale a pena nós lermos esse documento. Vamos explicar para o pessoal de casa, então, um pouquinho do que é esse documento, né, Fabinho? Por que ele é tão importante? O que tem nesse documento tão importante? Em primeiro lugar, que o Papa Francisco, o pontificado dele é de unir, é criar pontes entre as diferentes religiões. E aí ele traz, então, um olhar sobre a humanidade. O Papa Francisco e outros segmentos olhando para a humanidade. Isso que é importante. Não importa a religião da qual a pessoa professa, mas se respeita profundamente. E juntos vamos olhar para a humanidade. E ele vai versando sobre as realidades que nós estamos vivendo, né? Como as pessoas são tratadas, a questão da violência, a questão da convivência. E ele vai, então, junto, os dois, né? O Papa e o sheik, né? O imã que assina esse documento lá em Abu Dhabi, para que nós também sejamos despertos para poder olhar a realidade que está ao nosso redor. E é esse motivo que leva amanhã, dia 18, às 18 horas, na Câmara Municipal de São Paulo, o sheik Al-Bukai e Dom Odilo confirmarem esse documento, para mostrar que também no Brasil nós estamos em sintonia e porque também já há uma convivência entre a Igreja Católica e os muçulmanos em São Paulo também. Tá bom, daqui a pouquinho a gente continua esse papo, eu vou dar um recadinho, volto já já. Gente, nós vamos continuar a nossa entrevista com o Padre Bison e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse documento. O Padre, você sabe que a gente tem uma constatação muito importante, a gente vê que os gestos do Papa vão muito nesse sentido.
mas a gente percebe que ainda há muita intolerância religiosa. E a gente sabe também a dificuldade que nós temos em entender. Como o senhor é especialista nesse assunto, eu pergunto, esse documento, ele previne essa terceira guerra mundial em pedaços que a gente está vendo acontecer? Não, não é que ele previne a Terceira Guerra Mundial. Ajuda a não termos? Mas ele vai mostrando que com a quantidade de violência, atos de intolerância, destruição de templos, perseguição religiosa, nós já estamos vivendo. Quando ele menciona essa Terceira Guerra, já está entre nós. Olha a violência em São Paulo. Pois é. Quantas pessoas a cada dia são mortas de forma violenta. Dentro das igrejas, pai. Dentro das igrejas. Olha o pessoal de Campinas rezando, entra um fanático, maluco, doido. O que nós poderíamos dizer? Pois é. A escola em Suzano, entra lá os estudantes. Na mesquita, lá na Nova Zelândia, eles estão em oração, entra alguém. Pessoas no Brasil, dentro de templos, rezando, os templos das religiões de matriz e origem africana, entra alguém, vai destruindo. Lá, agora recentemente, no Sri Lanka, não foi isso? Que houve no domingo de Páscoa. Pois é. Então, é nesses aspectos que o Papa vai mencionando que nós já estamos vivendo esta Terceira Guerra Mundial, que é diferente do que foi a Primeira e a Segunda, que foi assim uma catástrofe, né, generalizada. Agora, são coisas aqui, ali, lá, e que a violência vai trazendo a morte, vai trazendo aí a destruição nas casas, nas famílias, nos lares, nas cidades, dentro das religiões, por pessoas que não têm o equilíbrio e não têm fé. Exatamente. E não creem que Deus que é esse que permite a matança. Pois é. Agora, esse documento também destaca a importância da família, né? Sim. O que nós devemos refletir a respeito disso? É importante que, de fato, a família seja a base para tudo, né? Na medida em que a gente tem uma boa base, né, nós vamos percebendo que é possível depois, através da religião, através da escola, através de vários lugares, a gente ir complementando a base que nós recebemos da nossa família. Mas a gente percebe como a situação está complicada, quantas famílias que estão estranguladas por causa da violência, por causa do ódio, por causa de várias questões. Então, o Papa procura resgatar, né, a importância da família. A Igreja Católica celebrou a festa da Santíssima Trindade, a festa da unidade, né? O modelo é Pai, Filho e Espírito Santo. É o grande modelo da gente viver em comunhão, que é modelo para a família, modelo para a comunidade, modelo para uma equipe de trabalho e assim por diante, não é? Então, a família é o centro, mas também ela está sendo vítima por outras questões que estão vindo por fora e está abalando esta família. Aliás, é a menor porção da sociedade, também chamamos de igreja doméstica, né? Exato. É ali que tudo começa. Jesus nasceu Exato. numa família, né? Agora, qual a importância, por exemplo, hoje nós falamos muito sobre empoderamento feminino, a questão feminina, o feminicídio também, que é outra situação muito grave com relação às mulheres. O que o documento trata com relação às mulheres? O documento vai dizer assim que é importante que as mulheres sejam tratadas com dignidade e com respeito, como elas são e como elas merecem, porque elas não são objetos, não são inferiores ao homem, mas elas têm a igualdade. A mulher enquanto mulher, o homem enquanto homem, mas ela tem que ser respeitada na sua integridade, no seu ser feminino, no seu ser materno. É isso que o Papa vai nos dizer nesse documento. Num dos parágrafos que tem lá, ele trata especificamente sobre o respeito à dignidade da mulher. Muito bem. E um dos pontos de destaque também diz a respeito da clareza
do objetivo das religiões, que fala assim, que nunca devem incitar a guerra, nem suscitar o ódio ou violência. Tudo isso é desvio dos verdadeiros ensinamentos das religiões através de falsas interpretações. As religiões não devem ser instrumentalizadas para conduzir a guerra, espalhar terrorismo, mas devem ser promotoras da paz. Né? Exatamente. O que Jesus nos disse? Amai-vos uns aos outros. O grande mandamento, o grande legado de Jesus é esse. As outras religiões também não têm exclusivamente como está escrito, a não ser o Primeiro Testamento, com os nossos irmãos mais velhos, judeus, que eles vão dizer isso, né? Porque Jesus atualizou o Novo Testamento a partir do Antigo, não é? Então, um complementa o outro. Então, Jesus vai dizer... Os muçulmanos, os budistas, outras tradições religiosas vão dizer assim, não faças ao outro aquilo que você não quer que outros façam a você. É na mesma proporção, não é isso? Então a gente vai entendendo que, de fato, o que precisa hoje é a gente olhar para a humanidade com respeito, mesmo que eu não pertença à sua religião, Fábio, por exemplo, mas... Isso não me dá o direito de eu lhe agredir, de eu atacar a você e assim por diante. Eu não acredito, a sua religião não faz parte da minha, mas nós podemos juntos olhar para a humanidade, olhar para as crianças, olhar para as mulheres, olhar para os doentes, olhar para os idosos, olhar em situações de conflito e ali nós transformarmos essa realidade a partir da fé de cada um dos segmentos. É essa a advertência do imã e do Papa Francisco. Como é bonito a gente ouvir isso de um cônego, né? Quer dizer, a nossa igreja também abrindo as portas para esse diálogo tão importante. Cônego Bison, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse encontro que vai acontecer do cardeal com o sheik. E qual a importância para todos nós, católicos? Nós temos uma família católica que nos assiste e acompanha a nossa programação enorme no Brasil todo. Qual que é a importância dessa assinatura, dessa abertura, a partir da igreja aqui de São Paulo? Creio que o primeiro momento, quando o Papa e o imã, eles assinaram esse documento, ele já deu visibilidade de forma internacional. Agora é localizado, levando em conta aquilo que o próprio documento diz, estudam, reflitam nas suas realidades. Então, o que nós queremos e esperamos que a partir dessa assinatura, amanhã, às 18 horas, na Câmara Municipal, esse documento vai tendo visibilidade, vai se tornando também um objeto de estudo, de reflexão, para que ele vai adentrando as nossas escolas, as nossas famílias, as nossas comunidades religiosas, as diferentes religiões, para que a gente comece a perceber que o mais importante é a fraternidade humana, é a dignidade humana, é a ética, é o respeito, é a solidariedade, para que a gente possa juntos construir. E o Brasil, nós temos um elemento fundamental. Desde 1500, o Brasil é constituído por famílias provenientes de vários lugares, da África, da Europa, da Ásia e assim por diante. Então, nós já temos entre nós essa convivência humana e pacífica e a gente quer também mostrar para não só a nossa cidade de São Paulo, mas através também da assinatura desse documento, que é possível nós, do Brasil, continuarmos nessa convivência harmoniosa e pacífica, apesar de vermos pontuações, como eu mencionei no começo, Campinas, Suzano e outros aspectos mais que vão tentando querer introduzir essa violência entre nós. Mas na medida em que as religiões se firmarem e se unirem contra a violência, nós começamos a dar passos. Eu me lembro só de uma coisa importante, de um gesto do nosso cardeal arcebispo aqui de São Paulo, que quando nós tivemos aquele ataque à catedral, lembra que picharam tudo? Ele foi lá, arregaçou as mangas e foi limpar. Ele, cardeal, foi limpar. Numa clara demonstração de que nós
somos pela paz. Isso é o mais importante. Né? Exatamente. Não revidar atos de violência com a violência. Né? Mas fazer com que, a partir de atos como esses, sejamos capazes de dar a volta por cima e mostrar que nós somos capazes de sermos construtores da paz. Muito bem, a gente está falando da declaração e quem ainda não viu, quer ver, quer conhecer mais esse documento que a gente tanto falou aqui, pode ver na íntegra no site do Vaticano, que é o w2.vatican.va, tá? E vamos passar as informações sobre esse evento também, né, Fabinho? O evento Tolerância e Fraternidade acontece no dia 18 de junho, amanhã, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores de São Paulo. A gente gostaria de agradecer demais a presença do senhor aqui do programa. Eu gostaria que vocês pudessem estar presentes também. E se as pessoas que nos acompanham puderem e querem estar lá, serão bem-vindas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite e por estar aqui. E amanhã a Rede Vida estará lá também, fazendo cobertura e terão outros meios de canais de televisão também. Cobertura completa se acompanha no JCTV aqui, que é o Jornal da Família Brasileira para todo o Brasil, né? Esperamos vocês, então. Obrigada mais Obrigado uma você. vez. Obrigado. Espero poder reencontrá-lo em breve. Que essa seja a primeira de muitas outras. Amém, obrigada. O Fábio já é velho. Vocês já se conhecem há muito tempo. Essa foi a minha primeira vez.